o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do senhor Rubem Novaes, do senhor Joaquim Levy e do senhor Pedro Guimarães. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes.
Presidente, autoridades, bom dia a todos. Passaram atrasado. Jair Bolsonaro, presidente da República, general Hamilton Mourão, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, deputada federal Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ministro da Cidadania, Osmar Terra, Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Bebiano, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, general Carlos Alberto Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, Joaquim Levy, presidente do BNDES, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, representante das Forças Armadas, parlamentares presentes, dirigentes da equipe, presidente de instituições financeiras públicas e privadas, presidente de associações e confederações, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. As instituições financeiras são como um lubrificante do crescimento econômico. O crescimento econômico depende de crédito. E nós estamos conversando aqui sobre a posse de 3 presidentes de 3 instituições extraordinariamente importantes na história brasileira: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. A noção mais importante que nós temos que guardar a respeito do desempenho dessas funções, elas são normalmente conhecidas pelo que fazem na ponta dos empréstimos. Então, a Caixa Econômica é a casa própria, os empréstimos para a casa própria, a população, moradia. Quando a gente pensa no Banco do Brasil, pensa no crédito para a agricultura, pensa nos empréstimos em geral, para manter a economia girando. Quando pensamos no BNDES, pensamos em capital de longo prazo, infraestrutura. Foi uma criação também do grande esforço de criação de infraestrutura do Brasil, lá atrás. Agora, tem um problema que é o outro lado dessa equação, que é o que acontece. O dirigismo econômico, eu tenho dito, corrompeu a política brasileira e travou o crescimento da economia brasileira. E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado e também sofreu intervenções que foram extremamente danosas para o país. Quando o BNDES recebe aumento de capital para fazer projetos econômicos estranhos do ponto de vista de retorno sobre capital, estranhos do ponto de vista político, estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá, estranhos do ponto de vista de, aí uma tese estritamente econômica, de ajudar os mais fortes, dando capital de longo prazo justamente para as empresas campeãs nacionais. Nós, economistas liberais, não gostamos disso. Achamos que isso distorce a economia, a rentabilidade do capital, distorce a alocação de investimento, derruba a taxa de crescimento, transfere renda perversamente e assim por diante. Da mesma forma, quando falamos do que já aconteceu lá atrás, o Banco do Brasil também já capotou antes, já recebeu aumento de capital e mantém também o mercado de crédito segmentado. E, finalmente, a Caixa Econômica Federal também, que foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos. Como vai ficar óbvio, muito à frente, logo à frente, à medida que, como diz o presidente, essas caixas pretas forem examinadas. Então, nós saudamos a posse dos nossos presidentes à frente dessas instituições como um olhar novo. E a explicação mais simples que eu posso dar é exatamente a seguinte. Quando você divide o mercado de crédito em 2, esse mercado estatal e o mercado livre, o que acontece é que o dinheiro é barato para quem se beneficia do lado de cá. Em princípio, não tem nada errado se quem está se beneficiando é o povo simples e pobre. É o subsídio para casa própria de quem tem baixa renda. Isso é aceitável, é desejável e tem que ser orçado no Tesouro e aprovado pelo Congresso. Quanto é que nós vamos dar em subsídio para a população de baixa renda e pobre? Não tem problema nenhum nisso. Você não pode usar a desculpa de que existem instituições para fazer transferência de rendas corretas para as classes mais pobres
para concentrar o poder ali, e aí você desvirtua o funcionamento dessas instituições. Então, se você achar dinheiro, recursos públicos, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua, ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito, fazer a coisa funcionar da forma certa. Então, o que existe hoje é um dinheiro barato, que está sendo desvirtuado aqui, e um dinheiro muito caro do outro lado. Não só porque o governo reduziu o pool de recursos à disposição da economia, porque quando ele pega uma parte importante daquilo e bloqueia, através justamente da estatização do crédito, quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E, além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com o endividamento em bola de neve do lado de lá. Então, um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos três segmentos. Nos três segmentos. É simplesmente isso que eu tenho a dizer. Acho que o time comunga da mesma filosofia. Essa filosofia é a filosofia do presidente. O presidente passou essa filosofia, quer dizer, a campanha dele foi em cima disso, quer dizer, vamos fazer a coisa direito, em cima de princípios e valores corretos, vamos acabar com falcatrua, com esse tipo de coisa. E nós estamos equipando o presidente tecnicamente para fazer essa entrega aos eleitores e, na verdade, a todo o povo brasileiro que cansou de assistir esse desvirtuamento das funções públicas. E, principalmente, no nosso caso específico aqui hoje, um desvirtuamento usando a máquina de crédito do Estado. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Pedro Guimarães a assinar seu termo de posse no cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Muito obrigado. Deixaram claro que eu tenho que falar pouco, normalmente eu falo muito, então gostaria de agradecer o excelentíssimo senhor Jair, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o excelentíssimo senhor vice-presidente general Milton Mourão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu chefe, ministro da Economia, Paulo Guedes, meu amigo, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, muito importante, presidente do BNDES, de Joaquim Levy, um grande amigo, presidente indicado do Banco Central, Roberto Campos, todos os meus amigos da equipe econômica e do Ministério da Economia aqui presentes, senhores representantes das Forças Armadas, cumprimentar presidentes executivos de instituições financeiras e empresas estatais aqui presentes, representantes de entidades da sociedade civil organizada, certamente os meus amigos de onde trabalhei, antes de vir para a Caixa,
carinhoso agradecimento, vice-presidentes, diretores e todos os meus colegas da Caixa Econômica Federal, de quem eu tenho um orgulho imenso de começar a fazer parte, presidentes e executivos de todo o conglomerado da Caixa. Gostaria muito de agradecer, por fim, minha esposa, meu filho, João e Maria. Na verdade, vou falar pouco. O primeiro ponto é o seguinte: a Caixa Econômica Federal ela é uma nação. A Caixa Econômica tem 93 milhões de clientes. Se fosse um país, seria o 15º país no mundo, na frente do Vietnã. Ela é maior do que a Colômbia e a Argentina juntos, ou seja, seria maior do que o segundo e terceiro países maiores da América do Sul. É o maior banco do Brasil, é o maior banco da América do Sul, é o maior banco da América Latina, é o maior banco do Hemisfério Sul, é o 5º maior banco do mundo. Só 3 bancos chineses e 1 banco indiano têm mais clientes do que a Caixa Econômica. Então, primeiro ponto, eu tenho um orgulho imenso de ter sido indicado pelo ministro e referendado pelo presidente. Farei, certamente, algo que dê orgulho aos meus amigos da Caixa Econômica Federal. Vou falar muito pouco. Tem 3 determinações do presidente da República e do ministro, meu chefe, que eu vou certamente ter como objetivo. A gente não pode errar. Mais Brasil e menos Brasília e um legado. Em relação a não poder errar, a gente já começa por um ponto muito importante. A Caixa tem 40 bilhões de reais de dívida sem prazo. Essa dívida tem um termo técnico de instrumento híbrido de capital e dívida e que nenhum banco privado pode ter. Ora, se a Caixa teve e outros bancos estatais tiveram, por que os bancos privados não podem ter? Se eles não podem ter, a gente tem que pagar. Tem 4 anos para pagar e nós faremos isso via venda de participações em empresas controladas, seguros, cartões, assets e loterias, que já começa agora, pelo menos 2 nesse ano, que, inclusive, gostaria muito da participação dos funcionários, que é fundamental, e faremos certamente operações com êxito muito grande. Além disso, algo fundamental é a gente discutir mais profundamente a parte imobiliária, que é o coração da Caixa, e hoje em dia, com 500 bilhões de reais, falta funding. O que a gente vai fazer? Via mercado de capitais, nós vamos vender de 50 a 100 bilhões de reais para exatamente poder a Caixa continuar ofertando esse crédito. Na história se vendeu 10 bilhões, a gente quer fazer de 5 a 10 vezes mais do que já foi feito em toda a história do Brasil, nós faremos. Acho que tem, com a utilização e com o foco dos funcionários da Caixa, certamente. Em relação a mais Brasília e menos Brasil, tem um desafio. Nos próximos 27, 30 semanas, nós estaremos, sábado e domingo, em cada um dos estados do Brasil. O primeiro estado vai ser Roraima, o segundo estado vai ser o Amazonas, onde o nosso objetivo é ouvir das pessoas, e no caso vão os meus assessores e eu, nenhum vice-presidente, nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum superintendente, dos quais eu valoro muito, mas eu quero ouvir das pessoas aquilo que elas pensam da Caixa e falar o plano. E no sábado a gente vai falar com os clientes e no domingo nós vamos em comunidades carentes. Por quê? Uma determinação do presidente e do ministro é que a gente vai revisar toda a política de publicidade, patrocínio, e certamente, ao invés do foco atual, nosso foco são nas comunidades carentes, nas comunidades Caixa, onde a gente tem um impacto muito relevante com o uso mínimo. Um exemplo, existem 2 barcos Caixa que levam em comunidades carentes na região amazônica, em locais que não têm água, luz, esgoto, onde as pessoas morrem de fome, e vocês só têm a visão da Caixa. É o lugar de cidadania. A pergunta que eu faço, eu quero ver qual é o custo, mas se só existem 2, por que não ter 3 ou 4? Isso é a Caixa, esse é o objetivo que nós teremos, e certamente os fins de semana estão aí para isso. E o último ponto, uma questão de legado. Como é que a gente pode pensar muito além desses 4 anos? Eu gostaria de sair, que meus filhos tivessem daqui a 10, 15 anos, um orgulho do pai, de algo que ajudou a transformar o país.
Eu não me conformo em ter pessoas tomando dinheiro a 15%, 20%, 22% ao mês. Tenho certeza que ninguém se conforma. O Brasil pode ser um diferencial em microcrédito. Já existe uma excelente operação no Banco do Nordeste, operação chamada Crédito Amigo e Agroamigo, com 4,5 milhões, a maior operação da América Latina, feita por um banco regional, por funcionários públicos, que merecem todo o respeito. Isso é outra coisa que nós vamos utilizar. A Caixa não vai fazer sozinha. Vamos fazer via o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil do meu amigo Rubem, e o nosso objetivo são 30 milhões de clientes, pessoas que nem nós, para em 10 anos o Brasil ser um dos 3 países. Hoje o segundo país é Bangladesh, com 28 milhões, a Índia tem 40 milhões, e isso seria transformacional. Microcrédito, pessoas que hoje tomam dinheiro a 22% ao mês, 22% ao mês, são tickets de R$200. Nós possamos devolver a cidadania a essas pessoas e ter, isso realmente vai me emocionar. Se eu conseguir, daqui a 10 anos, 20 anos, olhar e ver que parte do que eu estou entrando hoje, com todo afinco, mudou a vida de milhões de pessoas, isso vai acontecer, vou ser uma pessoa muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer. O último ponto é o meu pai. Há 22 anos atrás, 25, ele faleceu, e eu tenho um agradecimento ao Brasil. Minha família não tinha dinheiro quando ele faleceu. O Brasil, via Fundação CAPES, me ajudou, pagou os meus estudos, eu fiz o doutorado fora, e lá fora eu falei, em algum momento eu vou ter a chance, por essa questão de estudo, de devolver um pouco ao país. Então, eu quero agradecer ao Brasil por isso. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Joaquim Levy a assinar seu termo de posse no cargo de presidente do BNDES. Com a palavra, o presidente do BNDES, Joaquim Levy. Bom dia, senhor presidente Bolsonaro, vice-presidente general Hamilton Mourão, chefe de ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, querido ministro Paulo Guedes, comandantes e demais membros das Forças Armadas presentes, meu colega Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, senhores senadores, deputados, ministros de tribunais superiores, presidentes e representantes das instituições financeiras estatais, secretários e representantes de ministérios, integrantes do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa, o presidente do Conselho do BNDES, Dr. Walter Baeri, meu antecessor, ministro Diogo Oliveira, Dr. Marcos Aurélio Croco, presidente da BDE, chefe da SEST, Fernando Soares, senhoras e senhores de modo geral, também lembro a minha família, que não está aqui agora, mas está sempre presente nos meus pensamentos, no meu coração. Evidentemente, é uma grande honra poder servir o país, especialmente numa instituição como o BNDES, que é uma instituição que já prestou grandes serviços ao país e que, obviamente, necessita continuar se transformando para responder às novas condições do país, às expectativas da nação e às, diria mesmo, promessas do governo. Eu não tenho dúvida que nós estamos
na antessala de um novo ciclo de investimentos em uma economia que será mais aberta, mais vibrante, com mais espaço para o setor privado e para os mercados de capital. E o papel do BNDES é contribuir nesse ambiente, desenvolvendo novas ferramentas, novas formas de trabalhar, próximos em parceria com o mercado. E, principalmente, não será surpresa para alguns dos presentes que a gente lá tem um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando, e nós temos que alcançar isso, também evitando o voluntarismo. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética, tem que ser a responsabilidade, a responsabilização. Essa é a forma de trabalhar, especialmente no setor público. Temos que, obviamente, eu estou aqui vestindo as cores do banco, mas muito consciente dessa expectativa da sociedade. E também continuar ajustando todo o balanço do banco, repensar, como eu falei, a maneira de trabalhar, como nós organizamos as nossas contas, de tal maneira que possamos otimizar, adequar o nosso balanço, que hoje depende em uma proporção talvez exagerada, certamente menos exagerada do que há 4 anos atrás, mas ainda provavelmente exagerada, de recursos do Tesouro e que tem que ser adequados para que se tenha o adequado retorno do capital de cada um da população. E para isso nós vamos fazer de uma maneira muito institucional. Temos aqui o presidente do TCU, que tem sido nosso parceiro e temos que continuar trabalhando próximos, assim como das outras instituições que nos permitem garantir a conformidade de todas as ações do banco e também a revisão do que for necessário. É com esse compromisso que eu tenho a grande honra e satisfação de aceitar esse desafio e a honra e a confiança depositada pelo presidente da República e especialmente pelo ministro da Fazenda. Temos certeza que nós vamos continuar a transformação do nosso país em mais liberdade, mais concorrência e mais crescimento e, principalmente, qualidade de vida para todos. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Rubem Novaes a assinar seu termo de posse no cargo de presidente do Banco do Brasil. Com a palavra, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Excelentíssimo senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Senhor ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Ministro Paulo Guedes, da Economia, em nome do qual cumprimento os demais ministros aqui presentes. Comandantes e demais membros das Forças Armadas aqui presentes. Senhor Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente do Banco Central, Roberto Campos.
presidente dos demais bancos aqui presentes, meus familiares, muito obrigado pela presença, vice-presidente, diretores e funcionários do Banco do Brasil, que me honram com sua presença, demais autoridades, convidados e imprensa. Trabalhei, presidente Bolsonaro, desde o início de sua campanha como um soldado. Logo que o Paulo Guedes, meu amigo de muito tempo, foi convidado a ser a autoridade na área econômica, me honrou com o convite para participar da equipe. E durante esse tempo todo temos estado juntos trabalhando por seu programa econômico. Vivemos um momento muito importante aqui no país. O país passou por grandes desgraças. Mensalão, Petrolão, crise da segurança, uma recessão terrível. Parecia que o povo brasileiro estava desesperançado. Nossos jovens, alguns dos mais promissores jovens, falando em deixar o país. Empresários, da mesma forma, falando em deixar o país. Quer dizer, hoje nós temos uma responsabilidade enorme em reverter esse quadro e fazer com que os brasileiros voltem a se sentir honrados de ser brasileiros. E eu espero, na medida das minhas possibilidades, no meu pequeno nicho, poder contribuir com esse esforço que eu sei que é de seu governo. Em relação ao Banco do Brasil, tive a oportunidade de, ao longo do período de transição, conhecer seus funcionários, conhecer seus dirigentes, e sinto hoje que terei apoio numa equipe extremamente eficiente para levarmos a cabo nossas responsabilidades. Nós temos como princípio que a administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Tenho certeza que, com a equipe que estamos montando, esses objetivos serão plenamente cumpridos no Banco do Brasil. Agradeço mais uma vez, senhor presidente, a oportunidade de que eu possa fazer parte de sua equipe. E agradeço ao Paulo Guedes, que me indicou para tão importante cargo na sua administração econômica. Muito obrigado a todos. Quero apenas convidá-los também. Nós vamos ter uma cerimônia hoje, a partir de 2 horas, no Banco do Brasil, de transmissão do cargo, e todos aqui darão um grande prazer se lá comparecerem. Muito obrigado.